Quero fazer uma representação pela sanidade mental de Lunomar de Oliveira. Lunomar de Oliveira foi detido por policiais lotados na primeira DP de Dormentes, Pernambuco. O fato ocorreu em frente a uma lotérica, local em que Noeli esperava em uma fila, quando inesperadamente foi puxada pelos cabelos e arremessada para trás. Vários palavrões foram proferidos por Lunomar de Oliveira, autor do fato, mas rapidamente a vítima foi socorrida e levada até o hospital, com ferimentos consideráveis no braço, e segue em terapia para voltar a movimentá-lo. Nas primeiras diligências que foram feitas pelo delegado, a vítima alega que nunca antes tinha visto o autor do crime e não entendeu por qual motivo foi agredida. Lunomar de Oliveira também prestou depoimento com afirmações desconexas, em que alegava que estava sendo perseguido por sombras no momento em que estava de frente às casas lotéricas. A genitora do acusado alega que ele faz uso de medicamentos psiquiátricos e que teria acontecido um surto psicótico naquele momento. Outras testemunhas que estavam no local foram inquiridas, confirmaram que o investigado derrubou a vítima no chão e utilizou de várias palavras de baixo calão. Uma delas afirma que ele parecia ser uma pessoa normal, mas que apenas estava enfurecido no momento do cometimento do crime. Na qualidade de delegado de polícia que preside as investigações, represente pela medida adequada ao caso. Primeira coisa aqui, para fazer essa representação pela sanidade mental do investigado, saber aqui quais são os artigos que fundamentam a representação. Então, vamos utilizar o artigo 149, parágrafo 1º do CPP, que é o Código de Processo Penal. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão, cônjuge do acusado, será este submetido a exame médico legal. Então, quem deve decidir sobre isso será o juiz, artigo 149 do CPP, parágrafo 1º, o exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Então, quem deve aceitar ou não, deferir ou não esse exame será o juiz competente. Pode sim ser realizado na fase do inquérito policial, é possível. E, além desse artigo, como fundamento, vamos utilizar também o artigo 129 do Código Penal, que fala sobre as lesões corporais, e artigo 26 também do Código Penal, que vai falar sobre a inimputabilidade. Artigo 26 fala sobre a inimputabilidade. É isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui é uma das excludentes da culpabilidade, a inimputabilidade. Isso gera efeito no momento da aplicação aqui do que deve ser aplicado, se será uma pena ou se será uma medida de segurança. Então, é uma diferença brutal aqui que leva Lunomar a responder por um crime ou a ser isento desse crime, mas ser encaminhado para tratamento médico. E a culpabilidade, quando a gente fala em culpabilidade, o primeiro passo para falar em culpabilidade, só fazendo aqui um parênteses, é a culpabilidade, antes de começar a redigir a peça, a representação, então a culpabilidade é o primeiro passo aqui para falar sobre esse tema.
E a culpabilidade é o quê? A possibilidade de escolha do autor entre o caminho lícito e o caminho ilícito. Então, para que a pessoa possa responder por um crime, ela tem que ter o livre arbítrio. Caso a pessoa tenha essa possibilidade de escolha e faça essa escolha pelo caminho do ilícito, aí sim, se tiver esse livre-arbítrio, é possível que o autor do fato aqui seja censurado. Por quê? Porque ele teve a possibilidade de escolher os caminhos e fez mau uso da liberdade. E quem não é livre para optar entre os dois caminhos, aqui sim falamos da questão das excludentes de culpabilidade. Então, quem não é livre para escolher entre dois caminhos, esse sujeito ele não pode ser censurado pela pena. Então, temos as excludentes de culpabilidade. E a culpabilidade é o quê? A culpabilidade é um juízo de reprovação. Se exclui a culpabilidade, há esse juízo de reprovação? Não, não há esse juízo de reprovação. Então, se o sujeito não pode escolher, ele não tem livre-arbítrio. Então, não haverá como censurá-lo. E aí ele precisa de quê? De tratamento médico. Por isso que é importante esse exame. A base da culpabilidade é o entendimento. Então, a base de ser culpável é o quê? É ter entendimento do que faz. Então, não é possível optar pelo lícito ou pelo caminho do ilícito se a pessoa não tem o quê? Ela não tem sanidade mental, porque quem tem sanidade mental tem entendimento. Quem não tem sanidade mental não tem entendimento. É o caso de Lunomar. No momento em que ele pega uma pessoa que nunca viu na vida, arremessa essa pessoa no chão e essa pessoa tem ali um problema até no braço por conta dessa queda, e ele começa a falar aqui que estava correndo, que estava sendo perseguido por sombras. Então, essa pessoa ela tem a capacidade de entendimento do que ela está fazendo? Não, ela não tem a capacidade de entendimento. Então, o que a gente pode constatar? Que estamos aqui diante de indícios de uma pessoa com insanidade mental. E, para isso, nesse caso, precisamos representar requerendo o exame de insanidade mental. E isso é possível ser feito segundo o artigo 149, parágrafo 1º, na fase do inquérito policial. E temos aqui todos os elementos possíveis para que esse caso caminhe para excludente da culpabilidade. Então, se for questão de excludente de culpabilidade, a pessoa tem que ser internada em hospital psiquiátrico para ser o quê? Tratada, e não ser o quê? Punida por meio de pena. Então, vamos começar. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal da comarca de Dormente, Pernambuco. Inquérito policial número o delegado de polícia e signatário representando a Polícia Civil de Dormente no uso de suas atribuições constitucionais, que é o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, e legais. Constitucionais e legais. Legais, a gente copia todos aqueles artigos que a gente vai utilizar aqui
e que embasa a nossa representação. Então, artigo, vírgula, legais, suas atribuições constitucionais legais, vírgula, conferidas pelo artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, artigo 149 e artigos legais, parágrafo 1º, que permite que esse exame seja feito na fase de inquérito policial, contando que seja aqui apresentado a representação, que deve ser aqui uma etapa judicial, para que possa deferir ou não esse exame do Código de Processo Penal. E artigos 26 e artigos 26 e 129 do Código Penal. Bem, a Vossa Excelência representar pelo caixa alta, porque aqui o examinador vai bater o olho e vai querer saber se o examinado sabe qual será aqui a peça adequada. Do autuado, Lunomar de Oliveira, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas. Primeira coisa que a gente tem que apresentar é o capítulo dos fatos. Caixa alta aqui. Dos fatos. Então, vamos apresentar os fatos. No dia, a polícia da primeira DP, Delegacia de Polícia, vírgula, recebeu, só voltar aqui, agora sim, recebeu a ocorrência sobre Lunomar de Oliveira, que havia agredido Noeli sem nenhuma explicação coerente. Ou seja, o sujeito está completamente no mundo da lua, ele não está entendendo nada do que ele está fazendo, porque não tem nenhuma explicação coerente para essa agressão e Noeli nunca nem viu esse sujeito antes. Então, tendo em vista que a vítima alega nunca ter visto anteriormente o autor do crime. Nisso foram feitas as primeiras apurações sobre o ocorrido. Segundo o autuado, que prestou depoimento, alega que estava sendo perseguido por sombras no momento em que
se encontrava em frente às casas lotéricas. Agora, foi chamada a genitora do agressor aqui, a genitora do acusado, alega que ele faz uso de medicamentos psiquiátricos e que teria acontecido um surto psicótico naquele momento. Outras testemunhas foram, que estavam no local, foram inquiridas, confirmaram que o investigado derrubou a vítima no chão e utilizou de palavras de baixo calão. Uma delas afirma que ele parecia ser uma pessoa normal, mas que apenas estava enfurecido no momento do cometimento do crime. Assim, necessário se faz o exame de sanidade mental para entender se era possível, no momento dos fatos, o juízo de censura contra o investigado. 2. Segundo capítulo dos fundamentos. A ação versa sobre o exame de sanidade mental de Lunomar de Oliveira. Trata-se de investigação de lesões corporais. Aqui a gente já pode colocar o artigo, vírgula, devido a graves luxações no braço da vítima, as lesões provocadas pelo ato criminoso. Após ser empurrada brutalmente pelo autuado. Artigo 129, que é o artigo que fala sobre lesões corporais. Vamos confirmar. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Artigo 129 do Código, é bom colocar tudo, assim, fazer abreviações. Artigo 129 do Código Penal. E aí, diante da dúvida sobre as faculdades mentais do autor do delito, os
que poderia o tornar inimputável, segundo o artigo 26 do Código Penal, necessário se faz o exame, além do fundamento presente no artigo 149, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então, aqui, necessário se faz essa medida, vírgula, que permite no momento pré-processual, no caso do inquérito, já faz esse exame, no momento do inquérito. Então, vamos continuar. Ademais, tudo que a gente for colocar em petição, aqui em representação, é necessário fumus commissi delicti, porque a fumaça que realmente há ali um cometimento de um delito, ou aqui no caso será alguma coisa que pode levar à não incriminação, mas de qualquer forma, para que esse delegado seja legitimado a requerer essas medidas, é necessário sempre colocar aqui que estamos realmente investigando alguma coisa, que há uma fumaça de cometimento de algum tipo de delito. Então, essa questão do fumus commissi delicti, ela não pode ser esquecida. Então, ademais, o fumus commissi delicti está presente, vírgula, diante das investigações, tivemos várias testemunhas que afirmam o ocorrido, mesmo o próprio autuado, que também afirma que agiu assim por estar fugindo de sombras. Agora vamos para o capítulo final, 3 dos pedidos. Diante do exposto, agora aqui a gente vai ver a importância, do artigo 26 do Código Penal. Vou mostrar isso para vocês. Ó, diante do exposto, presente os requisitos legais, autorizadores da medida, artigo 149, parágrafo 1º, represento pela realização do exame de sanidade mental para Lunomar de Oliveira, a fim de averiguar se no momento do crime era possível exigir conduta diversa. Se no momento do crime era possível exigir conduta diversa do autuado. Disponho dos seguintes requisitos, ou melhor, quesitos, ao que deve ser analisado pelo
perito responsável na realização do exame. E aí, como que a gente vai fazer esses quesitos? Aí é simplesinho, aqui, ó, artigo 29, 26. Artigo 26. Que a gente quer saber o quê? Se ele é ou não inimputável. Então, já pega aqui o artigo e faz o seguinte. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento incompleto. Então, a primeira coisa que a gente quer, que a gente precisa saber é se o agente apresenta doença mental. Então, a primeira parte aqui a gente já colocou. 2. Pode ser A também, A fica melhor, né? B. Se, agora aqui, a próxima, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Se há desenvolvimento mental completo ou incompleto. Se era que, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Se ao tempo da ação ou omissão, era possível que o agente agisse de outra forma. Determinar-se de acordo com esse entendimento. Se o agente era inteiramente incapaz para entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, fez isso, agora aqui já pode apagar. Só para saber de onde que eu tirei isso. Nesses termos, pede deferimento. E aí a cidade, essa cidade realmente existe em Pernambuco, dormente. Dia, não tenho dia, aí eu coloco uma vírgula, abro um espaço para mês, então dia, de mês e de ano. Ponto final, delegado de polícia, está no masculino. Então, a gente tem que colocar no masculino. Então, é isso.